Eu acho que agora só. Então, galera, finalmente chegou o dia dela. A mais amada, a mais cara, a mais ansiada por todos os artistas. Ela mesma, Danielle Smith. Eu tava com essa aquarela aqui em casa desde o final do ano passado, eu acho. E eu ainda não tinha testado. Eu realmente mantive ela fechadinha na caixa para ter essa experiência junto com vocês. E enfim, chegou o momento da gente conversar sobre essa tinta. Eu queria muito dizer para vocês que não vale a pena, que é horrível, que é cara sem motivo,
mas infelizmente eu não vou conseguir dizer isso, porque, caramba, que tinta, que material sofisticado, que material refinado. De todas as aquarelas que testei aqui até esse momento, essa foi a primeira que me deixou realmente emocionada. Emocionada pelas cores, pela sensação de estar pintando com uma tinta tão gostosa. Eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos, que uma das coisas que faz a gente querer pintar, se sentir confortável pintando, é o material que a gente está usando. É a mesma coisa de, sei lá, vamos supor, você dormir numa cama, num colchão duro, tá ligado? Vai ser muito ruim, vai ser muito desconfortável. Aquela experiência vai ser muito melhor se você tiver um colchão mais interessante para dormir. Ou qualquer outra coisa, sei lá, tomar café. Eu odeio tomar café. Mas se você, de repente, tomar um café mais gostoso, talvez a sua experiência seja outra. E às vezes a gente acaba odiando as coisas ou não gostando das coisas porque a gente teve uma experiência ruim com aquilo. E caramba, eu fiquei pensando, se todo mundo tivesse a oportunidade, todo aquarelista tivesse a oportunidade de testar uma tinta com a qualidade incrível, excelente, eu acho que as coisas seriam muito diferentes para todo mundo, principalmente para as pessoas que estão ali no nível intermediário. Porque quando a gente está começando com aquarela, naturalmente a gente vai começar com tintas mais baratas. Mas quando você chega mais no meio daquela experiência, já tem um tempo de pintura, é natural que a gente queira mudar os nossos materiais. Então, eu desejaria que todo mundo pudesse ter essa experiência para ter mais vontade de pintar, para entender mais sobre as tintas que está usando. Gente, eu tô com a voz meio coisada porque eu tô no meio de uma crise alérgica maluca, que eu não sei o que aconteceu, mas enfim, crise alérgica. Enfim, galera, o que eu queria dizer essa tinta me surpreendeu muito. Já é a minha tinta favorita de todos os tempos. Assim, se eu pudesse ter somente uma tinta para pintar, agora eu tô na dúvida se seria ela ou outra tinta, que depois, no futuro, eu vou falar sobre essa tinta aqui. Mas se eu tivesse ganhando muito dinheiro com a minha arte e eu tivesse só uma escolha para fazer, provavelmente eu faria uma coleção dessa tinta, velho, porque todas as cores são muito bonitas. Elas ficam muito bonitas no papel, como vocês já estão vendo agora. Eu escolhi fazer 3 baleias e todas 3 eu vou estar utilizando os azuis que vieram ali na paleta, que eu fiz a paleta. E caramba, estou até suspirando aqui. Mentira, eu estou suspirando porque eu estou cansando, na verdade. Mas as cores, a pigmentação, a forma como o pigmento se dispersa no papel, tudo é muito especial, é muito bem feito. E eu espero que vocês gostem muito desse processo, muito desse vídeo, porque realmente foi um momento que me emocionou muito. Todas as vezes que eu olho para essa tinta, eu fico, caramba, eu não acredito que eu tenho essa tinta aqui em casa, sabe? Não é fácil de comprar, não é barato, etc. Mas enfim, a dica que eu deixo para você que quer experimentar essa tinta é: compre um tubo e trabalhe somente com uma cor ou 2 cores. Eu acredito que venda avulsa. Tenho quase certeza que vende. E vale muito a pena. O tubinho ele tem 5 ml, como vocês viram ali. E existem vários sets. Os sets que eu peguei foram um set de artista e o outro um set com cores primárias, que basicamente a gente consegue fazer absolutamente tudo com essas cores. Então, compra o set primário ou compra 2 cores avulsas e trabalha com essas cores para você evoluir o seu trabalho e conhecer essa tinta. Não deixe de usar, não deixe de trabalhar com essa tinta. Se você tiver oportunidade e se você não tiver grana, junte o dinheiro, deixe de comprar tinta barata, velho. Pelo menos um momento da vida, privilegie essa tinta. E nem que você tenha que juntar 1 ano para conseguir comprar 2 tubos, eu te garanto que vai valer muito a pena. É uma marca que tem muita tradição. É uma marca que, salvo engano, existe desde 1937. E inicialmente
foi criado essa marca foi criada com o intuito de fazer tintas para gravuras, e ao longo do tempo foram adicionadas outros tipos de tintas para outras técnicas, enfim. E uma coisa muito legal que eu achei do site da Daniel Smith é que se você entrar lá, você vai encontrar todas as tintas, todos os tubos, e clicando nesses tubos, você vai direto para as informações sobre as cores, que, diga-se de passagem, todas as cores têm altíssimo light fastness, todas as cores têm uma pigmentação muito boa, muito pura. Cada cor tem a sua característica específica. Eu não vou conseguir falar sobre todas elas nesse vídeo, mas cada uma tem um tipo de característica, mas todas elas são de altíssima qualidade, de altíssimo refinamento. Existe um comprometimento muito grande dessa marca com o tipo de pigmento que é utilizado para a confecção das tintas. E dificilmente você vai encontrar alguma, pelo menos nenhuma das cores que eu tenho, tem um light fastness ruim. Todas elas são de excelente qualidade. A única que me preocupou foi um pigmento que dizia que dava, né, aquela doença que eu gostaria que não, enfim. Mas depois preciso pesquisar mais sobre isso. Na verdade, é o contato com o pigmento que pode provocar câncer. Mas enfim, sem palavras, galera. Sim, mas o que eu ia dizer, voltando para o meu momento ômega 3, o que eu queria dizer é que se você entra em cada tubo de tinta, em cada cor específica, eles vão te contar a história dessa cor, um pouco da história dessa cor, o pigmento que tem naquela cor, e a combinação, as combinações que você pode utilizar com aquela cor específica para trazer um outro tipo de cor, para trazer uma cor para retrato, uma cor para pôr do sol, uma combinação de cor para grama, uma combinação de cor que tenha uma granulação interessante, que dê uma granulação interessante, uma combinação de cor que te permita utilizar outros tipos de técnica, como o sal, por exemplo, que eu utilizei numa das baleias. Enfim, eu fiquei fascinada porque eu achei que, além da altíssima qualidade, existe um comprometimento também com a informação. Então você sabe exatamente o que você está comprando e você vai saber aplicar aquele produto que você está comprando também. Então, de repente, se você tiver com alguma dúvida sobre qual cor comprar, vale muito a pena ir lá no site deles e clicar nas cores para você descobrir qual cor combina com qual. Mas, na verdade, não precisa fazer isso tanto assim, mas é legal, é interessante, porque além de combinações óbvias, tipo verde e vermelho, que seria uma combinação óbvia, existem as que não são tão óbvias assim. E existem as combinações que, entre pigmentos, vão te dar uma nuance de cor, um efeito surpreendente. E que a gente que não entende tanto assim de química fica viajando nisso. Então, é muito legal, achei muito instrutivo e muito pertinente para todo mundo que quer entender um pouco mais também sobre esse universo de pigmento e de como utilizar suas tintas de forma inteligente. E é isso, galera. Desculpem a minha rinite. Foi realmente uma coisa meio maluca que aconteceu hoje. Eu não sei porquê. Tô gravando aqui no meio do carnaval. Aproveitei que a rua tá super silenciosa. Tá o mais silencioso possível para narrar esse vídeo hoje. E fiquem aqui com o processo. Eu espero que vocês gostem. Eu ainda tô muito encantada com essa tinta, com a fineza que ela entrega, com a pigmentação, com a facilidade de trabalhar com ela. E caramba, que dó que deu, porque tá cheio de tinta no godê, porque quando a gente abre, algumas bisnaguinhas acabam explodindo, então a gente tem que fazer alguma coisa com essa tinta, né? Então eu botei tudo ali no godê e eu vou me desafiar a fazer não sei quantas pinturas até terminar essa tinta que tá aí no godê, velho. Juro. Porque se eu não fizer isso, vai acabar indo pro lixo. E eu não gostaria de jogar essas tintas no lixo, porque tem bastante tinta ainda. E eu acho que, na verdade, eu vou acabar fazendo uma parte 2 aqui pra vocês, porque eu só consegui mostrar os tons frios, os tons de azul. E eu acabei não mostrando os quentes,
que são os outros tons que estão ali na paleta. Então acho que seria pertinente também a gente fazer um vídeo mostrando como são essas cores e tal. A gente já fez o swatch de cores, mas eu já falei sobre isso aqui também, que eu percebo que o swatch de cores ele te mostra até uma coisa bem específica, mas ele nunca vai te mostrar exatamente o resultado dentro de uma pintura, porque enfim, esse é um swatch de cor. Então, inúmeras nuances ficam meio que de fora desse swatch. Então você realmente tem que fazer uma pintura para saber o que aquela tinta pode de fato te entregar. O swatch é muito legal para você conhecer a cor, ver mais ou menos ali o comportamento, mas nada se compara realmente a você ir lá e fazer uma pintura, qualquer pintura que seja, qualquer coisa que você for fazer, já vai valer a pena para realmente você ter uma sensação mais verídica com essa tinta. E é isso, gente. Vou deixar vocês aqui com o restante do processo de pintura, e se vocês estiverem gostando desse vídeo, deixem o like, me contem se vocês já tiveram alguma experiência com Daniel Smith, se vocês já conheciam essa tinta, se vocês querem comprar essa tinta, eu 100% recomendo. Enfim, né, já comecei o vídeo rasgando a seda para essa tinta, não tenho como desrecomendar de verdade. Eu até gostaria muito de dizer não comprem porque não vale a pena, porque tem tinta que só é cara mesmo, mas não vale a pena, na minha opinião, pelo menos, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido instrutivo para vocês, que vocês tenham relaxado também com esse processo, e deixa o like, se inscreve, compartilha com mais pessoas que você sabe que gosta de aquarela, que gosta de arte, que gosta de pintar. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!